El burro por delante para que não se espante. Já falou alguém isso para você alguma vez? Já escutou alguém, algum professor que fale isso para você? Ou escutou alguém falar isso em alguma ocasião? Não sei se em português existe uma frase similar, não pesquisei realmente, mas algo que chama muito a minha atenção do idioma português ainda, né? Eu, depois de haver morado um tempo aqui no Brasil, é quando a gente utiliza os pronomes eu e você. E nessa ordem é quando chama muito minha atenção, eu vou explicar porquê, né? Justamente quando a gente fala eu e você, por exemplo, eu e você faremos uma ótima equipe. Ou eu e você precisamos conversar. Minhas filhas mesmo, né? Escuto por todos os lados que todo mundo fala eu e mamãe, eu e papá, eu e minha irmã. E minha irmã, ou por exemplo, meu youtuber, né, que escutou eu e minha filha, ou eu e meu irmão. Sempre estou vendo que a gente fala nessa ordem os pronomes pessoais, né, quando falam eu e fulano, eu e ela, eu e nós. Em espanhol, isso não é um erro gramatical, usar a primeira pessoa do singular, que é yo. A gente não fala assim, e não é um erro gramatical, eu quero explicar isso, quero deixar bem claro. Não é um erro gramatical falar yo e ele, não, ou yo e ella, ou yo e Maria, por exemplo. Não é um erro gramatical, mas que sempre aparece o mais, né? Mas sim pode ser considerado como um erro de cortesia ou um erro de estilo. E vou explicar isso, né? Porque generalmente a gente fala muito de erros gramaticais na hora de falar, né? Tudo temos. Quem fala outro idioma, né? Acontece muito comigo, quem fala outro idioma tem muito erro gramatical, mas também acontecem esses erros de cortesia ou erros de estilo por não conhecer ou por não viver ou por não haver tido a experiência de viver nesse lugar, dentro dessa cultura. Então, na cultura hispânica não é comum falar nessa ordem, utilizar ou primeira pessoa do singular, o pronome yo, para começar a falar uma frase. Por exemplo, yo e Maria fuimos ao cine. Eu e a Maria fomos ao cinema. A gente não fala assim, não. Lamentavelmente não. Não sei se você alguma vez aconteceu que você falou isso, por isso estou explicando. Se alguém falou para você a famosa frase el burro por delante para que não se espante, né? Ou para que não se espante, ou o burro na frente para não se assustar, como seria uma tradução no português. Então, a gente não tem esse costume de falar yo e Maria fuimos ao cine. Não. A gente fala generalmente por uma situação de cortesia, não de erro gramatical, de cortesia, de anteponer, de poner por frente a la outra pessoa. Como seria Maria e eu fuimos ao cine. A Maria e eu fuimos ao cinema. Então, esse costume é quando se reflete justamente quando alguém fala assim, como usando a primeira pessoa do singular em primeiro lugar, é quando reflete essa frase, né? Ou essa expressão que muita gente quizás não entenda quando alguém fale para você dizer el burro por delante para que não se espante. Nadie está falando a você de burro, não. Não estamos falando de burro, não. Ou el asno por frente, né? Para que ninguém se espante, né? Ninguém está falando essa palavra, não. Fica tranquilo. Simplesmente é uma expressão usada antigamente
quando, por exemplo, se alguém passava sem ser cortês, passava na frente, porque, por exemplo, através de uma porta, quando alguém passa por aí frente da outra pessoa, fala, puxa, o burro por delante, né? Para que ninguém se espante. Então, como tipo, era uma má educação não ser cortês e deixar passar a outra pessoa. De aí que isso foi levado ao idioma, né? Mira que interessante, daí foi levado ao idioma e a gente em espanhol começou a cambiar esse uso de posição dos pronomes. Por exemplo, antigamente, até o século XVI, o século XVII, a gente utilizava muito o pronome esse, yo, em primeiro lugar antes que persona. Yo e Maria, como recém, ou yo e minha hermana, ou yo e meu papá, né? Eu e minha irmã, eu e meu papai. Então, a gente usava muito essa expressão, mas a partir do século XVIII, esse costume foi cambiado. Por quê? Porque cambiaram também os hábitos, cambiaram também os modos, as cortesias, os estilos. E qual era o protocolo, qual era a parte gentil, a gentileza de fazer as coisas, era deixar a outra pessoa por primeiro. Por exemplo, como dizer assim, vou passar por uma porta, a gente fala, primeiro você. Passe você primeiro antes que eu. Ser cortês, cortesia. Por isso também que isso se começou a usar no idioma, da gente não falar mais yo e ella, ou yo e ele. Não, a gente fala ele e yo, ella e yo, assim como ele e eu, né? Por exemplo, decir assim como dijimos antes, falar assim como falamos antes. Maria e eu fuimos ao cine. Essa frase que a gente fala do burro, né, é simplesmente para corrigir de uma maneira uma gracinha, né, de falar alguém, justamente isso, você colocar em frente da outra pessoa, né, você tem que, se você faz isso, você é um mal educado, né, não teve educação. Por quê? Porque não foi gentil, não foi cortês com a outra pessoa, não demonstrou cortesia, ou não tem estilo com a outra pessoa, porque foi grosso, foi grosseiro, você se antepor a outra pessoa, você entende? Então, justamente daí vem essa frase, daí que muitas vezes, quando ensinamos o idioma, e ainda mesmo nosso idioma espanhol, a gente trata de corrigir as pessoas que estão aprendendo a falar com propriedade, né? Não por ser um erro gramatical, justamente por ser um erro de cortesia, dizer isso a pessoa, el burro por delante quando não se espante. ¿Por quê? Para que a pessoa lembre, de que hay que colocar a outra pessoa antes que nós. Sim, então fica essa dica para você, para ter não somente nisso, porque é uma frase que também é uma expressão que se usa muito também em outros países, em outros idiomas, de las posições ou de las costumes. É simplesmente um erro de cortesia, algo que acontece a maneira local, algo que acontece a maneira social, ou algo que acontece a maneira cultural. Não quer dizer que você está errado por dizer primeiro a primeira pessoa singular e depois qualquer outra pessoa. Então lembra isso, que eu gosto de ensinar, de que as pessoas que me estão seguindo, que estão assistindo meus vídeos, elas sejam bem ensinadas, não mal educadas, né? Não tenham má educação, não. Seja bem ensinado o nosso idioma espanhol, bem ensinada a nossa cultura hispânica. Então lembre isso, quando a gente vai falar em espanhol, tem que falar yo em segundo lugar. Maria e yo, ella e yo, minha esposa e yo, mis hijos e yo, e assim. Mas, e me desculpa o que eu vou falar, mas oh não! Isso que acontece no plural, quando a gente vai falar no plural, geralmente falamos nosotros e ellos, nós e eles ou elas.
nosotros y ellos, o nosotros y ella. ¿Por qué? Porque nosotros está falando de las personas que tenemos próximas. Entonces estamos colocando por cortesía a nuestros próximos, a los que pertenecen a este grupo, a nosotros, antes que ellos, antes que eles. Entonces también en ese caso, en esa ocasión, no se aplicaría esse erro de cortesia, né, que estamos falando antes. Não seria ellos e nosotros. Pode ser, mas geralmente a gente vai falar nosotros e ellos. Ou nosotros e ustedes, por exemplo. Se vamos falar de uma maneira mais formal. ¿Se entendeu? Então, geralmente quando estamos falando de 2 ou 3 pessoas, por exemplo, de falar fulana, Juana y yo, mi esposa y yo, mi tía y yo, mi abuela y yo, fuimos a comprar, fuimos al cinema, fuimos a... no sé. Pero siempre lembre eso, de que colocamos o ponemos, vamos a pôr a la outra pessoa antes que nós, a la hora de falar espanhol. Valeu? Então, fica essa dica para você, espero que haya gostado da explicação. Se você gostou realmente, aí coloque ou deixe seu comentário, dê um like ou um coraçãozinho, né, por favor, para assim eu poder fazer mais vídeos como estes. E se você tem alguma dúvida, ou se você lembra de alguma expressão que alguém falou, como essa típica frase, né, que a gente fala, deixa aqui em seus comentários, assim eu posso responder, eu posso encontrar qual é a etimologia dessas frases que a vezes nós temos. Por exemplo, vamos a repetir isto, que nós sempre dizemos que dependendo do país ou do lugar, a gente vai encontrar diferentes frases. Eu geralmente não sei todas, né? Porque imagina que o idioma espanhol está falado em mais de 20 países, né? Há países que não é o idioma oficial, mas mais del 80% das pessoas falam espanhol. Então, cada lugar tem seus costumes, cada lugar tem seu estilo, sua sociedade, cada lugar tem sua cultura e as coisas podem ir mudando um pouco. Mas geralmente na cultura hispânica, essa frase é bem conhecida, essa ordem que estou falando de antepor a las outras pessoas antes que a primeira pessoa singular, colocar a las outras pessoas antes que nós, é uma forma de ser cortés, é uma forma de mostrar gentileza a las outras pessoas. Como vocês falam bem sempre, gentileza gera gentileza. Então, se nós colocamos a las outras pessoas, seguramente ninguém não vai falar essa famosa frase, el burro por delante, para que não se espante. Valeu? Então, mando beijos para vocês. Por favor, deixe seus comentários, deixe suas apreciações deste vídeo, desta explicação, e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau.